Valiant Hearts: The Great War é um jogo de aventura e puzzle desenvolvido e publicado pela Ubisoft. O jogo lançou no dia 25 de junho de 2014 para Windows e consoles PlayStation e Xbox. Os criadores tinham a intenção de relembrar aos jogadores a importância da Primeira Guerra Mundial durante o seu centenário em 2014. Eles escolheram afastarem-se dos géneros comuns de jogos de guerra, ou seja, jogos first-person shooter e wargames. Em vez disso, decidiram criar um jogo de aventura com um maior foco na narrativa, levando a grande sucesso e críticas positivas. Vários membros da equipa de desenvolvimento possuíam histórias de familiares ligadas ao conflito, histórias verídicas, emotivas e que envolvessem o tema de família, amor e amizade. As cartas, que conforme vamos adquirindo no decorrer da campanha do jogo, são cartas que diversos soldados que enviavam para os seus familiares com o objetivo de informar sobre as suas condições. Inclusive, entre essas cartas, algumas são de familiares de equipa de produção. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava a passar por um grande momento de paz, prosperidade e grandes avanços tecnológicos. Foi nessa época que começaram a surgir cada vez mais desenvolvimentos na área da indústria bélica e investimentos mais em armas. Tanto que os países em si, as relações iam deteriorando com o tempo, pois com o passar do tempo, as pessoas iam começando a ter mais medo uns dos outros. Principalmente da Alemanha, que o seu desenvolvimento era muito grande. E com medo, a Alemanha criou uma nova aliança chamada a Tríplice Aliança, que basicamente formava-se a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E vice-versa, outra aliança foi formada, a França, Rússia e mais tarde a Inglaterra, a Tríplice Entente. Com a Europa nesse clima de tensão total, bastava apenas uma faísca para iniciar um enorme conflito. E ela aconteceu. O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro visitou recentemente uma região recentemente conquistada da Sérvia, o que levou ao seu assassinato por um grupo terrorista sérvio. Esse incidente levou assim a uma guerra entre esses dois. Como a Sérvia era amiga da Rússia, a mesma entrou na guerra do lado da Sérvia, o que levou a múltiplas declarações de guerra em seguida, da Alemanha e França. No início, o Reino Unido e a Itália declararam neutralidade, visto que a aliança era apenas defensiva. E a guerra iniciou-se e a Alemanha sabia que ter uma guerra de dois frontes, entre com a Rússia e a França, era a pior situação possível. Então ela fez um plano. A mesma iria com tudo para invadir a Bélgica, dando entrada assim ao Reino Unido no conflito. Após algum tempo de conflito, a Alemanha começou a cavar trincheiras para garantir o território que já havia dominado da França. Estratégia essa que foi adquirida pelo seu adversário como modo defensivo, a própria França, contra a invasão alemã. E assim se deu início às Guerras das Trincheiras, no qual a Primeira Guerra Mundial ficou conhecida. Resumindo, esse conflito apenas trouxe morte, tristeza e perdas para muitas pessoas, algo que marca gerações e o mundo como um todo. Vidas e futuros foram perdidos que poderiam levar a algo bem maior. A narrativa de Valiant Hearts é relativamente simples. Seguimos a história de 4 personagens principais, Emil, Freddy, Carl e Anna, cujos caminhos se interligam conforme a história, permitindo o desenvolvimento de relações de afeto entre as 4 personagens. Os personagens têm todos um inimigo em comum, de certa forma o vilão da história, Baron von Dorf, um sádico comandante alemão. O jogo apresenta uma linha do tempo consistente com locais e datas claras para cada nível e garantindo consistência com o contexto histórico. No jogo da Primeira Guerra Mundial não podia faltar a demonstração da brutalidade e sofrimento que ocorreu durante a guerra, e o jogo faz um ótimo trabalho nisso. Entre bombardeamentos, batalhas de trincheiras, aprisionamentos e trabalho escravo, o jogo consegue transmitir muito bem a tragédia que foi a Primeira Guerra. O jogo até apresenta fotografias e textos a explicar um bocado da história e o que acontecia conforme as datas e os eventos mais importantes. O que é relativamente interessante, mas ao mesmo tempo consegue quebrar um bocado a imersão ao sabermos, em teoria, mais do que as próprias personagens saberiam, conforme as situações delas. Também em cada nível existem colecionáveis, interessando possivelmente os jogadores mais completistas que jogariam o jogo outra vez para garantir que conseguissem coletar todos. Interessantemente, ao contrário do que é normal em jogos de guerra, o jogo não é focado em ação,
sendo mais um jogo calmo de quebra-cabeças com uma gameplay relativamente lenta. Conforme o jogo são introduzidas mecânicas diferentes, lança-chamas, granadas, gases e armas químicas, o que permite um level design bastante variado. E também possibilitando um aumento suave na dificuldade do jogo. Enfim, Valiant Hearts é um jogo simples, mas emocional, educativo e realista. Ele apresenta uma nova forma de se aproximar aos temas de guerra por videojogos e ao mesmo tempo consegue interessar jogadores que gostam de história ou que gostam de puzzles. O jogo pode não ser para qualquer um, mas quem se interessa por história, puzzles ou até mesmo um estilo visual relativamente único, definitivamente gostará deste jogo.